Ok. Meu nome é professor Osni César Miller, conhecido como professor Chico Miller, e sou funcionário da FESPORT e comendador do esporte de Santa Catarina. E estou aqui para responder algumas perguntas referentes ao nosso esporte especificamente de Santa Catarina, e que eu puder colaborar nesse sentido, estou à disposição. Chico, conte para nós algumas experiências que você teve com os Jogos Abertos de Santa Catarina. Bom, os Jogos Abertos, a minha primeira experiência e meu envolvimento com este evento esportivo, que, digamos, é o carro-chefe do esporte em Santa Catarina, começou com a minha tenra idade, 10 anos, desde o seu início, desde que foi criado em Brusque, em 1960, onde o meu tio, Orlando Francisco Miller, o Pipoca, que era na ocasião secretário particular do Arthur Schlesser, me levou à Sociedade Esportiva Bandeirante como auxiliar no recolhimento das bolas que rolavam fora da quadra, porque as quadras na época eram a maioria descobertas, e então ele teve essa ideia de levar um sobrinho para ajudá-lo nessas questões. E a partir dali eu me envolvi achei deslumbrante aquela movimentação e aquelas cornetas penduradas nos postes anunciando as modalidades esportivas e o que estava acontecendo na ocasião, porque se concentrava a maior parte das modalidades na Sociedade Esportiva Bandeirante, onde tudo iniciou. Então, minha primeira experiência que me conduziu para a área esportiva foi exatamente esse primeiro momento, que na sequência comecei a frequentar a Sociedade Esportiva Bandeirante nas suas modalidades esportivas e me inteirei das coisas, comecei realmente a gostar e me vincular a isso. E até hoje estou envolvido com os Jogos Abertos e os demais eventos que Santa Catarina, que a FESPORT promove e desenvolve no nosso estado. Isso você tinha quantos anos em 1960? Eu tinha 10 anos, 10 anos de idade, e essa é uma criança, evidentemente, mas já pensando em fazer algo ou praticar algo de uma forma lúdica, talvez, de uma forma não querendo ser um expoente olímpico, que nem se pensava nisso, mas sim pela prática esportiva pura e simples, que é muito saudável, salutar e agrada ao espírito da gente, né? E qual foram as modalidades que você participou? Na sequência, em 1965, já no segundo evento que aconteceu em Brusque de Jogos Abertos, aí eu já tive uma participação com natação, fazia atletismo também, e depois comecei a jogar basquetebol, voleibol, e as modalidades do atletismo, várias, que eu era um pouco forte, e comecei a me envolver com lançamentos, peso, disco, martelo, isso um pouquinho mais à frente, mas esse envolvimento começou mais efetivamente, esportivamente, a partir dos anos de 65. Como atleta, como é que você era? Você era um atleta bom, mediano, ou apenas participava das... Eu diria assim, eu sou canhoto, disléxico e pé chato. Então meu desenvolvimento esportivo, a multiplicidade de atividades esportivas que eu pratiquei, tinha uma condição forte, mas nunca fui expoente, mas sempre participei. O meu melhor resultado em equipe no basquetebol foi um 3º lugar em Jogos Abertos, junto com a equipe, evidentemente. Até jogava nessa equipe o Aldo, que é o pai do Guga, e outros... Em que ano isso? Isso foi em 1968, me parece, em Joaçaba. Então nós já tínhamos esse envolvimento já com a equipe de voleibol e de basquetebol. Nessa ocasião nós fomos 3º colocado nos Jogos Abertos. Mas, enfim, eu tive algum êxito nos saltos ornamentais, que não consegui, digamos, ganhar a competição, mas tive
a medalha de melhor índice técnico. Então isso muito me honra, porque eu também me empenhava empiricamente fazendo a modalidade, mas me empenhava e conseguia essa façanha, ou pelo menos essa medalha de honra ao mérito. Aliás, numa entrevista você citou os saltos ornamentais como um grande marco da história dos Jogos Abertos. Realmente eu falei sobre isso e continuo achando que é uma modalidade plástica muito bonita e dá uma condição de beleza aos Jogos Abertos, apesar dele ser belo por si só. Mas era uma modalidade, apesar de ser pouco praticada no estado, apenas Joinville, Florianópolis, Caçador, Lages talvez tinha saltadores, mas eram momentos bonitos que a imprensa estava sempre presente e registrava esses momentos com plasticidade, porque realmente é muito plástico os saltos ornamentais. Então é uma modalidade que infelizmente não existe mais por conta da pouca prática, mas eu volto a dizer que é uma modalidade muito bonita, como é também a ginástica olímpica, a rítmica e etc. É uma pena, mas enfim, é a linha filosófica que o esporte adota, porque tem que haver participação, evidentemente, mas é uma pena que não existe mais. E qual foi o período que a modalidade existiu? Ela existiu desde os primeiros até 73, me parece, até 72, 73, e deixou de existir. Acho que Criciúma foi o último ano que teve. Criciúma foi os Jogos Abertos de 72, 73. Enfim, a minha lembrança ainda não consigo, mas é por aí, nesse período aí. Chico, hoje você é uma referência quando se trata de pista de atletismo, deixar ela em condições da competição realmente acontecer. Como é que é esse processo de você pegar, olhar uma pista, organizar? Como é que é esse processo? Conte para nós essa experiência aí. O atletismo entrou já nos primórdios também, mas como um mero atleta, né, que corria, que saltava e que arremessava. E a partir do momento que eu fiz a faculdade de Educação Física, eu comecei a perceber a necessidade de ter um acompanhamento técnico, porque poucas pessoas se dedicavam a isso. Um deles, inclusive meu grande mestre, que foi o professor Murilo Barreto de Azevedo, que me ajudou muito no desenvolvimento das técnicas de construção, de observação de como uma pista deve funcionar, e o professor Vilibaldo também, que se formou junto comigo na faculdade, que também era um expert nesse assunto, o falecido Nakashi também, que lidava com essa parte. Hoje, infelizmente, poucas pessoas se dedicam a isso, apesar nós temos também pistas sintéticas em Santa Catarina, mas com alguns problemas de construção, mas ainda temos, a sua grande maioria, pistas de material natural, que necessita cada evento ser revista e reformado em alguns casos, porque normalmente elas ficam um pouco no abandono dos municípios. Os municípios que têm atletismo mantêm essa pista em condições, mas a maioria simplesmente chega na época dos jogos que se lembra que ela existe ali, que precisa de alguns ajustes. E é o que eu faço, e essa preocupação que eu tenho de manter uma pista sempre em bom estado, no sentido de oferecer ao atleta as melhores condições possíveis, da raia 1 até a da raia 8, se houver. Tem que ter a mesma condição para que seja justa a sua competição e a performance de cada atleta. E o que se faz? Você mede, coloca brita, pinta? Como é que é? Há pessoas que não entendem do processo. Explica pra gente. O que diz a regra em relação ao piso menciona que tem que ser um espaço plano, né, com leve inclinação de 1:1000 para recolhimento das águas, e tem que ter um material adequado para que o atleta desenvolva a sua corrida, que tem que ter agarre, ou seja, as garras da sapatilha tem que se adequar a essas garras, né, para que ele possa desenvolver a sua corrida. Então o que a gente faz são experimentos, até às vezes
com a ajuda de empresas que fazem algumas análises geológicas, porque no estado existe vários tipos de material e a gente os utiliza, como mais no oeste nós temos o basalto, que a gente usa nessa mistura, pó de basalto, mais no litoral pó de brita, né? Que é o nosso conjunto de quartzo, feldspato e mica, que é essa mistura, e numa granulação de 0,3, para que a gente tenha, e mistura um pouco de argila, enfim, essa mistura, essa condição a gente busca de uma forma de dar a compactação necessária e buscando essa qualidade que precisa ter uma pista.